Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Bom, hoje eu senti no meu coração, o Senhor colocou no meu coração esses dias atrás, dar para a igreja uma noção o mais precisa possível de uma verdadeira Páscoa. O que acontece é que as celebrações do Senhor estão tão corrompidas, socialmente falando, e isso é uma estratégia diabólica, corromper as celebrações do Senhor para que o universo pagão não se envolva com elas, porque o inimigo sabe muito bem que existe um poder extraordinário nessas celebrações, e há um grande poder libertador na simbologia dessas celebrações. A Bíblia nos apresenta 7 festas, inclusive a razão do porquê eu escrevi o livro que está aí à disposição dos irmãos, a Festa da Colheita, falando exatamente sobre essas festas. A Bíblia nos apresenta 7 festas. A primeira é a Páscoa, que nós vamos celebrar aqui agora. A segunda é a Primícias, que acontece exatamente no domingo, que é hoje. Se nós fôssemos celebrar essa festa corretamente, como manda a Bíblia, nós deveríamos celebrá-la na sexta, porque hoje nós estaríamos já celebrando a festa das primícias. Mas como seria basicamente impossível congregar a igreja aqui na sexta-feira, eu estou fazendo hoje em forma de simbolismo, para os irmãos entenderem o que é uma festa, o que é a Páscoa, por que Deus mandou instituí-la e quais os significados que estão ocultos por detrás de toda esta simbologia que aqui está. Dessas festas que nós estamos falando, a Páscoa é sem dúvida a mais importante de todas, porque ela abre o calendário judaico. Páscoa, depois primícia, em seguida vem a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E dentro da celebração da Páscoa, eles celebravam também o chamado pães asmos, que é esse pãozinho parecendo um biscoito, e a razão do porquê ele é duro e crocante assim é porque ele tem 0 fermento, ele não pode ter fermento de espécie alguma. Logo em seguida, depois do Pentecostes, aos 50 dias, havia uma pausa, e no outono, lá também é mais ou menos parecido com as nossas estações aqui, no outono então vinham mais 3 festas, que era a festa das trombetas, uma celebração de júbilo ao Senhor, que eles celebravam com sons de trombetas. Em seguida vinha a festa da expiação, que era ou chamado dia da expiação, que era um dia quando o povo então afligia sua alma com uma espécie de confissão dos pecados e conscientização do poder destrutivo do pecado. E dias depois, 7 dias depois, então, vinha a chamada Festa dos Tabernáculos, que é quando o povo saía de suas casas e eles passavam 7 dias habitando em pequenas tendas feitas de ramos, para que durante esse período eles pudessem então lembrar do tempo que o povo passou no deserto, sustentado por Deus por 40 anos. Essas 7 festas têm significados. Hoje nós vamos nos prender a uma festa, que é o que nós vamos falar agora, inclusive fazer a cerimônia. E esta festa que nós vamos, este simbolismo, ou esta celebração que faremos agora, ela logicamente que tem uma adaptação para adicionarmos o cristianismo, né? Cristo como centro dessa festa. Então tudo que nós faremos aqui será semelhante ao povo judeu. O povo judeu fazia e faz, com a diferença de que eles não mencionam Jesus Cristo como sendo o alvo desse simbolismo. Quantos entendem até agora? Digam amém, Jesus. Muito bem. No livro de Lucas, capítulo 22,
versículo 7, diz que chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Aqui diz, chegou o dia da festa dos pães asmos, porque a Páscoa era celebrada num único dia, mas os pães asmos perduravam por 7 dias. 7 dias inteiros. Então, a Páscoa e os pães asmos meio que se confundiam como sendo uma única festa. Então, eles celebravam a Páscoa na sexta-feira, normalmente na sexta-feira, nem sempre, na sexta-feira, e ali começava um processo de 7 dias, onde eles celebravam os pães asmos. E como que se fazia isso? Se fazia isto eliminando de dentro de casa toda sorte de elemento de fermentação. Então não podia ter em casa nenhum tipo de fermento, não podia ter em casa a bebida fermentada, e não podia ter em casa limão, porque o limão também tem poder de fermentação. Então tudo que tinha poder de fermentação eles eliminavam de casa. Não é que eles não comiam, eles tiravam de dentro de casa. E passavam 7 dias assim, celebrando ao Senhor. Então eu quero que o texto bíblico ganhe uma vida nova para você nesta noite, com os elementos que você tem diante de você. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Eu acho que pode diminuir um pouquinho o ventilador. Pode diminuir ele um pouquinho, só para evitar ficar mexendo as coisas aqui. Chegou, porém, a festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Aí o que acontece? Quando você vê essa palavra de Jesus dizendo para Pedro e João: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Por que preparem a Páscoa? Porque vocês estão vendo tudo isso aí que está diante de vocês? Isso aqui levou aproximadamente 2 semanas de preparação. E nós queremos inclusive dar um aplauso ao Senhor pela vida da Luciana e da Silviane, sob a orientação da pastora, que prepararam essa celebração aqui para nós nesta noite. Agora pergunte para Luciana e Silviane: foi simples preparar isso aqui? Acabei de falar para ela que a nossa igreja fosse maior, não ia levar muito tempo de incorporar a equipe. Exatamente. Então, para que ganhe um novo sentido para você, o que Jesus está dizendo, e ele lhes disse: eis que quando entrar, cadê? Verso 8, mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa. Então, tudo que Luciana e Silviane fizeram junto com a pastora foi preparado por Pedro e por João. Claro que para eles talvez tenha sido um pouco mais simples, pelo fato de que tudo estava dentro da sua própria cultura e tudo já estava organizado naquela época para funcionar desta forma. Mas eu quero que vocês imaginem que tudo isto foi preparado para que Jesus pudesse, junto com seus discípulos, sentar e participar da Páscoa, tá? E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, olha aqui, mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E aí olha que coisa linda, né? E diz assim: verso 12, um grande cenáculo, verso 15, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus sabia que ele seria sacrificado na Páscoa. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus.
Jesus. Naquela noite, que era a noite anterior ao sacrifício de Jesus, e a noite anterior ao dia em que os judeus sacrificavam o cordeiro no templo, Jesus sentou com os discípulos e fez basicamente o que nós vamos fazer agora. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei eterno, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou que celebrássemos a Páscoa. Agradecemos por tua libertação e salvação, ao nos lembrarmos da sua Santa Páscoa, e todos dizem amém. Amém. Bom, na sua frente tem 4 cálices. Você vai pegar da direita para a esquerda, você vai pegar o primeiro cálice. Este cálice é chamado de cálice da santificação. E é importante você entender isto, porque vai fazer sentido o momento dessa celebração em que Jesus instituiu a ceia que nós celebramos hoje como igreja. Você vai entender por que ele usou essa festa para celebrar, para institucionalizar o que nós chamamos hoje de ceia do Senhor. Então este primeiro cálice era o cálice da santificação, e assim era dito: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei eterno, que cria o fruto da videira. Agradecemos por nos manter vivos, sustentando-nos e trazendo-nos para esta estação. Santifica-nos pela tua palavra e pelo sangue do Cordeiro. E todos dizem amém. O vinho representa o sangue e nos lembra do sangue derramado que nos santifica. Nós vamos participar dele todos juntos. Esse primeiro cálice, ele fala sobre o poder santificador da palavra de Deus. A Bíblia diz claramente que, Paulo disse, aos Efésios, que nós somos lavados pela água da palavra. À medida em que eu vou lendo a palavra, à medida em que eu vou participando dos cultos, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra de Deus, um processo de santificação começa a acontecer no meu coração. Amém. Quem aqui dá conta de se santificar sozinho? Alguém aqui dá conta? Sim ou não? Não. É exatamente porque eu e você não damos conta de nos santificar sozinhos, é que nós precisamos da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, porque à medida em que nos relacionamos com ela, ela nos santifica. Escute bem, quanto mais Bíblia dentro de você, mais santificado você estará. Porque não se trata de uma santificação resultado de uma conquista sua. Pastor, eu jejuei muito esta semana, eu orei muito, pastor, eu estou muito santo essa semana. Não, você pode se trancar num quarto escuro 1 ano, com um copo d'água e uma Bíblia, orar sem parar. Quando você sair lá de dentro, você ainda não será santo. Você é santo à medida em que a Bíblia encontra abrigo no teu coração, ela tem o poder de te santificar. Muito bem. Agora é a parte, talvez para alguns aí, uma parte que não é muito pleasant, mas é importante. Você está vendo essas 2 ervas verdes aqui? Elas têm um sabor um pouco amargo. E o que acontece é que essas ervas amargas nos lembram a amargura da escravidão no Egito, bem como a amargura do pecado que nos separava de Deus. Pastor, mas eu não estive no Egito. Exatamente, por isso que nós estamos participando em forma de simbolismo, porque o Egito simboliza uma vida sem Deus. Qualquer pessoa aqui que já aceitou Jesus como seu Salvador e tem certeza da sua salvação, sabe muito bem a diferença da sua vida hoje para a sua vida anterior a Cristo, antes que você tivesse convicção da sua salvação.
A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o povo de Israel, quando estava no Egito, e que eles viviam uma vida de amargura, uma vida de escravidão debaixo do jugo do Egito, representa exatamente a vida de amargura e a vida de escravidão que nós tínhamos sob o pecado. Porque uma coisa é você errar hoje, é você pecar hoje e correr aos pés de Jesus e pedir perdão e ser limpo instantaneamente. Eu disse instantaneamente. Outra coisa é a pessoa viver debaixo do pecado e não ter perspectiva de perdão. Porque o perdão só pode acontecer em Cristo Jesus. Amém? Então agora você vai tomar um pedacinho de cada erva desta. Não precisa ser tudo. Segura na sua mão. Todo mundo pronto? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei eterno, que nos santificou pelos teus mandamentos e nos mandou comer essas ervas amargas para nos lembrarmos do amargor da vida sem Cristo e para nunca mais voltarmos a ela. Amém. Agora vocês imaginem que nós estamos usando ervas substitutas. Essas não são as ervas do Velho Testamento. Na época do Velho Testamento, eram ervas tão amargas que para fazer jus nós teríamos que dar boldo a vocês. Foi o que eu pensou mesmo. Eu quero que você medite enquanto você sente esse gosto na sua boca, que era isso que o pecado fazia contigo. Você entende agora por que o diabo desvirtua o que é de Deus? É muito mais agradável chocolate, não é? Um ovinho de Páscoa não é mais agradável? Mas ele não te diz a verdade. Ele não te conta a verdade do que acontece quando eu não me arrependo dos meus pecados. O que acontece quando eu me recuso a me render ao Senhor e pedir perdão pelos meus pecados? Pecado destrói a alma. E essas ervas nos lembram disto. Segundo lugar, que valor eu darei ao Senhor que me tirou de lá? Que morreu pelos meus pecados, que me perdoou de graça, não cobrou nada. Você vai pegar um dos guardanapos agora. Isso é simbólico. Você vai molhar a ponta dos dedos na água. E vai secar com o guardanapo. Todos devem lavar as mãos com água. Este ato simbólico de purificação nos prepara para entrarmos na santidade da festa. Também nos lembra da travessia do Mar Vermelho
e do nosso batismo em Jesus. Então, o que você acabou de fazer, número 1, traz à memória de Deus o dia em que Ele abriu um corpo de água extraordinário para que o seu povo pudesse cruzar a pés enxutos. Número 2, você acabou de trazer à memória do Senhor o dia em que você desceu as águas e confirmou a sua conversão. No dia que você desceu as águas e disse: sim, Jesus Cristo me salvou e Ele perdoou os meus pecados. Você pode dar glória a Deus nesta noite? Jesus. Pegue agora o seu matzot, que é o pão sem fermento. Você vai quebrá-lo, presta atenção, olhem para mim primeiro. Você vai quebrá-lo uma vez assim. Pega esse pedaço, separa e cobre com o guardanapo. Com o mesmo que você com a mão? Oi? Com outro guardanapo. Não com o que você. Por isso que você tem 4. Com outro guardanapo. Pão sem fermento foi usado por Jesus para representar seu próprio corpo perfeito. Escute bem, esse pedaço que está aqui, ele tem um significado muito especial, e é esse pedaço que nós vamos usar no final, para o que seria a nossa ceia do Senhor. E você vai entender por quê. Deixa esse pedaço aqui, e nós vamos prosseguindo agora. Pega o cálice número 2, sempre da direita para a esquerda. Esse cálice é chamado de o cálice da instrução. Qual era o nome do primeiro cálice? Cálice da santificação. Este é o cálice da instrução. Este é o momento em que relembramos a história da primeira Páscoa. Israel se tornou escravo no Egito. E Faraó ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Moisés foi salvo da morte ainda bebê e cresceu na casa de Faraó. Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio que feria um hebreu. Após 40 anos, Deus enviou Moisés de volta para pedir a Faraó que deixasse ir o seu povo. Faraó endureceu o seu coração e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito: água tornada em sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, tumores, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos inocentes. O sangue do cordeiro foi colocado no batente das portas para proteger o povo do destruidor. As pessoas foram libertadas do Egito e começaram sua jornada rumo à Terra Santa. Faraó mudou de ideia e os perseguiu até o Mar Vermelho, onde Israel atravessou em terra firme, mas Faraó e seu exército foram engolidos pelas águas. Então Deus deu-lhes seus mandamentos, ensinando-os a como viver como pessoas redimidas em seu reino. Algumas pessoas começaram a adorar ídolos e foram mortas como consequência disto. Alguns murmuraram e queriam voltar para o Egito, e todos acabaram vagando pelo deserto por 40 anos por causa da sua falta de fé. Por fim, Deus levantou uma geração que ousou confiar nele, e sob a liderança de Josué, herdaram a promessa que Deus fez. Deus é um Deus de promessas. Amém. Participemos dele todos. Obrigado, Jesus. Agora você vai quebrar um outro pedaço de pão. Esse pedaço de pão
você vai consumir junto com o cordeiro. Este momento que nós faremos agora, é o que configurava o momento santo da Páscoa. Por isso que se lava a mão antes. Tá? Falar nisso, eu estou sem garfo aqui, eu estou sem um garfinho. Eu preciso de um garfinho. Esse é o momento considerado santo, e vocês já vão entender por quê. O pão sem fermento é conhecido como o pão da aflição, o pão da humildade e o pão da pressa, porque eles tiveram que fazer tudo às pressas correndo para saírem no dia seguinte, não dava tempo de levedar o pão. Somos ordenados a comer pão sem fermento na Páscoa, para nos lembrarmos do pão que nossos antepassados comeram quando saíram do Egito. Também foram ordenados a comer este pão em memória da morte de Jesus, o Messias. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Você pode dizer glória a Deus? E agora, juntamente o pão e o cordeiro, olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 12, versículo 5 e o versículo 8 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e com ervas amargas. Você vai pegar um pedacinho dessa erva, porque você já provou da erva. Você vai pegar um pedacinho apenas, junto com o pão asmo, e você vai consumir o pão com a erva e a carne de cordeiro. E agora eu queria pedir a vocês, realmente que vocês fossem muito reverentes, porque isso aqui tem um simbolismo extraordinário. Isso aqui é aquele momento, como Jesus disse: se você não beber do meu sangue, não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Ele usou o pão para simbolizar a carne, mas ele estava falando disso aqui. Participemos dele todos.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi Ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o adoecer. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Sabe quem é esse trabalho? É você. Esse trabalho que deixa Ele satisfeito somos nós. Quando Ele olha para você dizendo: digno é o Senhor, bendito seja Deus. Quando você louva o nome dEle, Ele olha e Ele diz: valeu a pena. Valeu tudo a pena. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles Ele levará sobre si. Será que você pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei eterno, que nos deu pão para comer. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei eterno, que nos santificou com os teus mandamentos e nos mandou comer pão sem fermento. Agora é a hora de comemorar e aproveitar deste cordeiro
que está preparado diante de nós. Nós comemos, Senhor, e celebramos diante da Tua face. Muito obrigado, Senhor. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Levante o seu guardanapo agora e pegue esse pão que você escondeu. Parta ele de novo. Escute bem, esse pedaço que nós participamos junto com o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Escute bem, quando nós comemos o cordeiro junto com a erva amarga e o pão, esse momento de comer o cordeiro simboliza a ceia. Por isso que Paulo diz, semelhantemente também depois de cear. Então, depois que Jesus fez o que nós acabamos de fazer aqui, ele toma o terceiro cálice. E o primeiro cálice é o cálice o segundo e esse é o da redenção. Então, santificação, instrução e redenção. Tá? Esse pão que nós colocamos debaixo do guardanapo, aqui simbolicamente, lembre-se que o judeu faz isso na sexta, de quinta para sexta, na verdade é na virada, porque quando dá 6 horas da tarde de quinta já é sexta, eles fazem isso na virada à noite. O que eles fazem? Eles pegam esse pedaço de pão, embrulham num lenço e colocam debaixo do travesseiro e dormem sobre ele. Eles não sabiam, hoje nós sabemos, esse pão embrulhado debaixo do lenço significa Cristo sepultado. Quando chegava no dia seguinte, eles tiravam esse pão de debaixo do lenço. Esse era o pão que era comido após o cordeiro. E foi esse pão que Jesus tomou, e este cálice, o terceiro cálice, depois de cear, foi assim que ele instituiu a ceia do Senhor. Quando nós tiramos o pão daqui de baixo, nós estamos lançando mão do Cristo ressuscitado. Quando eu ponho ele aqui, eu estou confessando que Jesus morreu e foi sepultado. Quando eu tiro ele daqui, eu estou dizendo, ele vive. 1 Coríntios 11, 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Este é o momento em que ele institui a ceia. Este é o momento que nós participamos da nossa ceia cristã, participemos dele todos. Bendito seja, Senhor, nosso Deus, Rei eterno, que nos deu o verdadeiro pão do céu, o nosso Messias, Jesus Cristo. Nós celebramos a sua morte, sepultamento e ressurreição para sempre. E todos dizem, amém, Senhor. Aí agora faz sentido o que disse Paulo. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Qual cálice? Qual cálice? Tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participemos dele todos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus,
Rei eterno, que nos resgatou da escravidão e do pecado e nos deu o caminho da salvação através do Messias Jesus. Sabemos que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nos lembramos do sangue do Cordeiro para sempre. Todos dizem amém. E 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pegue agora o seu garfo. Tem duas coisas aqui, tem uma que nós não tocamos, eu vou explicar para vocês o que é e o que significa. Todos têm um ovo com queimado em cima. Esse ovo nós não vamos comer. Esse ovo tem um significado do porquê que ele está aqui. Esse ovo foi adicionado pouco tempo depois, na prática da Páscoa. Já no Novo Testamento já se praticava o uso desse ovo, porque ovo é símbolo de nascimento, de renascimento. Você imagina uma galinha que de repente ela consegue gerar dentro dela um ovo, ela coloca esse ovo para fora, ela se assenta sobre esse ovo, ela choca esse ovo, e de dentro desse ovo sai um renascimento, sai um ser igual a ela, renasce do nada. E este ovo aqui, toca nele nessa parte queimada. Essa parte queimada significa que você renasceu, mas ainda não é perfeito. Você renasceu, mas você ainda tem cicatrizes, você tem rugas, você tem marcas, porque você não é perfeito, mas você renasceu. Amém. Levanta o ovo, vira para o seu vizinho e diga: você não é perfeito, você tem marcas e rugas, mas você renasceu. Fala agora em tom profético: você renasceu. Você renasceu, meu irmão. Se o diabo tentar usar isso aqui contra você, dizer: você está dizendo que é salvo, que você renasceu, que você é isso e aquilo, mas olha que você não é perfeito. É verdade, eu não sou perfeito, mas eu renasci. Eu não preciso ser perfeito, basta Ele ser perfeito, que já é o suficiente para que eu renasça de novo, para que eu me levante das cinzas, para que eu me levante do meu monturo. Escute bem o que eu vou te falar. Há pessoas aqui, assim como eu, que foram retirados por Deus de um monturo. O que é monturo, pastor? De um monte de lixo. Deus foi lá, te alcançou, te tirou de lá talvez você iria para o inferno, mas Ele falou: não, eu vou contra a correnteza e eu tiro você de lá. Jesus! Vem cá, Tiffany, traz aqui o seu ovinho, traz aqui, vem cá. Agora preste atenção aqui para mim, por favor. Por favor. Eu estou passando o meu ovo para a Tiffany. Quantos ovos a Tiffany tem na mão agora? 2. Ok, então você vai entregar o ovo para a pessoa que está à direita e vai dizer para ela: você já renasceu em Cristo. Amém, gente? Quando chegar lá, você traz para mim.
renasceu em Cristo. Amém. Agora dá um aplauso ao Senhor. Todos nós já renascemos em Cristo. O que acontece? Para nós chegarmos até onde nós chegamos, pegue um pouquinho dessa massa que você tem no seu prato. Olhem aqui para mim. Ela tem esse aspecto de propósito, porque ela é feita para lembrar a massa que os hebreus faziam no Egito para betumar os seus tijolos. Se alguém tem alergia a nada, não come, porque tem nozes. Ela tem nozes. Se você for alérgico, evite, tá bom? Mas essa massa aqui, ela é feita para lembrar da opressão do Egito, da época em que eles tinham que trabalhar para produzir. Nós vamos comer um pouquinho dela agora e logo em seguida você vai entender por quê. Peguem agora um pedacinho do matzot, que é o pão sem fermento. Os hebreus, eles simplesmente tomam esse cálicezinho aqui, mas ele é um pouco forte para quem não tem o costume. Então você vai pegar o seu matzot, vai molhar nele, bebedar nesse sucozinho aqui. E você vai comê-lo. Uma espécie de dressing, chamado em hebraico de haroset, ele é adocicado, ele não tem um sabor agradável, adocicado, e quando você molha o matzot nele, que o matzot não tem gosto de nada, o matzot é símbolo de uma vida abnegada para Deus. Depois que você participa do Cordeiro, depois que você reconhece que você já renasceu em Cristo Jesus, quando você molha o matzot aqui dentro e come, ele ganha um novo sabor. Então esse é o momento em que a sua vida ganha um novo sabor. Coloque a mão sobre a sua cabeça, você mesmo, e diga: minha vida acaba de ganhar um novo sabor em Cristo Jesus. E agora tome o quarto cálice. Prepara a música. Prepara a música. Este cálice é chamado cálice do louvor. Digo comigo: cálice do louvor. Este cálice nos lembra do casamento do Cordeiro, que acontecerá quando ele, o Messias, retornar em glória. Jesus disse aos seus discípulos que ele não beberia do fruto da videira novamente, até que ele bebesse em seu reino. Então nós bebemos a taça do louvor com grande expectativa por seu retorno e oramos para que o seu reino venha em breve. Participemos dele todos. Julia. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está. Aleluia! Jesus! Pai, nós te glorificamos nesta noite. Celebramos o teu grandioso nome, Senhor. Pai, coisas tão lindas que tu criastes para nós. Celebrações tão maravilhosas que movem o teu espírito, que provoca prazer em ti, Senhor, quando nós trazemos à memória tudo que o Senhor fez por nós. E nós te exaltamos nesta noite, porque há gozo em nossos corações, há alegria em nossos corações, e nós celebramos diante da tua presença este gozo e esta alegria, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E é por isso que nós dizemos que enquanto o Senhor estiver vivo, isto será para sempre, nada de mal nos acontecerá. Estaremos sempre celebrando a tua grandeza, o teu amor e o teu nome para todo sempre, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Podem se assentar. Vem cá, meu bem, por gentileza. Chamar aqui também a Luciana e a Vivi, por favor. Nós vamos abençoar a vida dessas irmãs. Vem cá. Que, como vocês viram, não é algo simples preparar uma ceia dessa. E eu tenho que confessar para vocês que muita coisa eu optei pelo lado simbólico, porque seria ainda muito mais complicado. Agora, o ano que vem,
Nós vamos fazer o jejum de Daniel na semana da Páscoa. Porque nós vamos passar uma semana sem fermento. Nós vamos fazer corretamente, do jeito que manda a Bíblia. Amém. A gente vai começar a trabalhar agora. Comece agora. Comece a trabalhar agora. Tá? Então, o ano que vem nós vamos fazer a Páscoa integralmente como a Bíblia orienta. E nós vamos celebrá-la em amor, respeito ao Senhor e à sua palavra, e eu não tenho dúvida que a igreja vai ser ricamente abençoada. Você não sabe ainda o tanto que você foi abençoado hoje. Você não sabe, mas você vai sair daqui hoje muito abençoado. Amém? Você pode estender as mãos para cá. Senhor, nós abençoamos a vida das tuas filhas, que se dedicaram tanto, Senhor, indo atrás de coisas, procurando, descobrindo lojas, pesquisando, Senhor, perguntando a pessoas e, ó Deus, atendendo aquela demanda que foi apresentada por mim. E elas, ó Deus, não apenas fizeram, como fizeram com excelência. Nós abençoamos a vida da Luciana, abençoamos a vida da Silviane, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Podem voltar. Ela viu mais de 20 receitas de cordeiro. E eu confesso para vocês, houve um momento que a gente ficou meio confusa, porque é muito caro mandar fazer. E eu falei para elas, não, eu faço. E elas, silenciosamente, elas decidiram elas fazerem, a Vivi decidiu fazer. E eu, sinceramente, eu não esperava que ficasse tão delicioso. Então, se no seu prato sobrou cordeiro, por favor, coma, não desperdice. Primeiro, porque é caro. Não precisa comer agora, deixa a gente terminar. Primeiro, porque é caro. Segundo, que está delicioso. E essa massinha aqui nada mais é do que vinho, maçã, canela e nozes. E é muito saboroso. E vocês também. Tá aqui, a Andréia fez para a gente o nosso cardápio. Obrigada, Andréia. Muito obrigada. Julian. Está ali, tá ali. Então, comam a massinha de nozes, maçã. Foi feita com muito carinho. Nozes, maçã, canela e vinho. É vinho de verdade, não é suco de uva. Então, quem tem problema com algum álcool, é kosher. Tudo aqui é kosher, tá, gente? Então, aproveitem do cordeiro, que está muito saboroso. Põe a mão no seu coração, amém? Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana será uma semana de favor, amém? E sabe qual é a minha expectativa agora? A minha expectativa agora é que você não saia correndo. É que você estenda a mão para essas irmãs que fizeram tudo isso para vocês. E vocês joguem os lixos fora e nos ajudem a colocar tudo no lugar. Amém? Não saiam correndo, é cedo ainda, é Páscoa. Se você for para casa, com certeza você vai ligar a televisão e ver alguma coisa na televisão. Então não faça isso. Converse com alguém, dê um abraço em alguém. E ajude-nos a voltar todas as coisas para o lugar, amém? Deus te abençoe, tenha uma semana cheia de favor.